Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, Secretaria Municipal de Cultura e Estúdio Umbaracá apresentam Rolê na Rede. Realização Umbaracá. Apoio LECA, 27º Congresso Mundial de Arquitetos e Secretaria Municipal de Cultura. Copatrocínio First RH e Shift. Patrocínio Operador Nacional do Sistema Elétrico e Estácio. Bora dar um rolê? Bom dia, rolezeiros e rolezeiras. É um prazer tê-los aqui com a gente nesse mais um ano de rolê, né? Mais um ano de 2021. Esse é o nosso primeiro rolê e é um prazer que vocês estejam aqui. Hoje a gente vai fazer um passeio virtual pelos cinemas do Rio de Janeiro, pelos cinemas antigos do Rio de Janeiro, e vamos ver um pouco ainda do que temos de cinema nessa cidade. Cinema que foi uma das principais atrações de entretenimento do século XX na cidade. E para falar comigo está aqui a professora Roberta Baltar. Bom dia, Roberta. Bom dia, rolezeiros e rolezeiros. É um prazer estar aqui com vocês novamente nesse primeiro rolê de 2021. A gente sabe que está com saudade de aglomerados, fica todo mundo juntinho, mas enquanto a gente ainda não pode e ainda não deve, o rolê, desde o ano passado, está com essa solução para a gente matar essa saudade. Então, bora dar um rolê? E nada melhor do que a gente começar indo fazer a pipoca para justamente ver um pouquinho de salas de cinema e ver um pouquinho dessa produção cinematográfica que existe e existiu no Brasil e, fundamentalmente, na cidade do Rio de Janeiro. No caso aqui, a gente continua vendo algumas das imagens, mas das primeiras imagens que foram lançadas no mundo, né? Mas quando a gente pensa em cinema, a gente vai pensar o quê? A gente vai pensar no século XIX. O século XIX é o século da ciência, o século XIX é o século da eletricidade e é também o século do cinema. É o momento no qual várias máquinas de cinema vão ser projetadas, vão ser criadas. Mas a que mais ficou conhecida e a mais importante até hoje foi o cinematógrafo. Cinematógrafo desenvolvido pelos irmãos Lumière. Os irmãos Lumière na França, então, num determinado momento, esses aí são os cartazes chamando as pessoas para ir no Grand Café, que era o subsolo de um café em Paris, uma coisa relativamente pequena, para assistir imagens e movimentos. E, ora, eles gravaram, então, um pequeno filmete, e foi esse filmete, e, de repente, quando as pessoas estavam na sala assistindo a essa gravação, elas saem correndo, achando que o trem fosse romper a tela de cinema e matar todas as pessoas. Isso é um pouco para a gente ver como era o olhar das pessoas no século XIX, que não estavam acostumadas com isso. Vocês imaginem uma tela gigantesca e um trem chegando. A gente pode hoje parecer uma bobagem, mas, na verdade, naquele momento, era alguma coisa grandiosa, era alguma coisa que chamava muita atenção. E o cinematógrafo era uma máquina que ela fazia tanto a gravação quanto fazia a projeção. E rapidamente começou a ser espalhada pelo mundo. E aí, essa imagem que a gente está vendo agora, fabulosa, que a gente consegue ver quadro a quadro e depois ela completamente em movimento, pode ser considerado aí um dos primeiros documentários. Só que aí uma curiosidade, porque aqui no Rolê a gente gosta dessa curiosidade, essa saída dos operários da fábrica, que vale a gente notar, olha a quantidade de mulheres, gente. A gente está falando aí do século XIX, justamente da ampliação da relação da mulher com o trabalho. Essa gravação dessa saída ela foi ensaiada, ela foi encenada, inclusive foi gravada diversas vezes até a gente conseguir chegar nesse resultado fabuloso que nós estamos vendo aí. E isso, gente, em 1895, lá no finalzinho mesmo do século XIX. E a gente já está chegando agora no Rio, Salão Paris no Rio. Alguém sabe o que é isso? Se souber, fala aí nos comentários. Mas e aí, William, o que a gente vai falar desse Salão Paris no Rio? Para vocês verem como o Rio de Janeiro estava ligado nas maiores invenções que estavam acontecendo no mundo naquele momento. Apenas 2 anos após a estreia do cinematógrafo em Paris, o Rio de Janeiro, uma determinada pessoa chamada Pascoal Segreto, manda seu irmão Afonso Segreto para Paris para pegar as novidades
que existem por lá, as novidades mais interessantes no campo do entretenimento. E é esse momento que ele vai trazer o cinematógrafo. Ele traz o cinematógrafo e aí começa a filmar, e, na verdade, era para ser considerado o primeiro filme nacional, a chegada de Afonso Segreto à Baía de Guanabara. Mas esse filme, embora muito anunciado nesse cinema, que seria o primeiro cinema, que foi o primeiro cinema no Rio de Janeiro, Paris, no Rio, e posteriormente teve o nome mudado para Salão de Novidades Paris, no Rio, ele não foi exibido. Alguns falam que ele esqueceu justamente de tirar a lente, a tampa da lente, e acabou não sendo gravado. Mas, na verdade, era muito complicado naquele momento o filme, né? Se você retirasse o filme, ele poderia queimar da forma como fosse retirado e daí por diante. Mas o fato é que o centro da cidade foi o primeiro lugar a ter o cinema, foi na Rua do Ouvidor, e a partir dali ele pega fogo muito rapidamente, inclusive os cinemas pegavam fogo muito facilmente, porque o produto químico feito, o filme, a película fílmica, era o fósforo, e ele tinha combustão espontânea, e numa cidade com o calor que tem o Rio de Janeiro, era muito comum. E a partir de então, a partir da Rua do Ouvidor, os cinemas vão se espalhar. Esse aí é o Pascoal Segreto, no caso, né? Ele chega no Rio de Janeiro em 1883 e morre em 1920, mas ele era considerado aí o pai das diversões, porque ele tinha tanto negócios com teatro, cinema, mas também negócios ilícitos com o jogo do bicho, com apostas e daí por diante. E aí todo mundo já deve estar ansioso para a gente chegar na Cinelândia. Mas o que é isso que a gente está vendo? Por que a gente está na Praça Tiradentes? Porque na Praça Tiradentes é onde se concentrava esse setor de entretenimento do Rio de Janeiro, não é mesmo? E aí, com a empresa Pascoal Segreto, né, ele e seus irmãos, a gente está vendo agora o Afonso, que foi o primeiro cinematografista do Brasil, que ele foi enviado a Paris, né, justamente para aprender lá com os irmãos Lumière. E essa concentração do entretenimento ela acontecia na Praça Tiradentes. A gente vai começar a ver a grande relação dos cinemas com o teatro, né? Se a gente der no passeio de hoje, a gente vai perceber o seguinte: a grande parte dos cinemas que vamos ver, eles são cine-teatros, né? Então, nessa localidade da Praça Tiradentes, onde se encontravam os primeiros grandes teatros do Brasil, né, que foram adquiridos posteriormente justamente pelo Pascoal Segreto e pela sua empresa, eles vão se instalar essas novas salas de cinema, que são justamente posteriores àquela salinha menor lá do Salão de Novidades Paris, no Rio. Então, a Praça Tiradentes ela vai concentrar todo um ramo de entretenimento. A gente viu roda gigante, a gente vai ter até um Moulin Rouge na Praça Tiradentes, não é isso, William? É curioso, nós vimos algumas imagens históricas da Praça Tiradentes, e a Praça Tiradentes, no início da colonização, era chamado Campo dos Ciganos, porque lá ficavam os ciganos, uma parcela que os portugueses não viam bem, eram excluídos pelos portugueses. Posteriormente, se chamou Campo do Rocio, depois Praça da Constituição, e com a República passa a ser chamada de Praça Tiradentes. O mais interessante disso é que quando a gente fala de cinemas, a gente fala também de todo o entorno que congrega aí restaurantes, bares, porque as pessoas vão ao cinema ou ao teatro, mas posteriormente elas vão comer alguma coisa, beber aquele chopp ou beber aquela refrigerante nessas casas também que não deixam de ser casas de entretenimento, né? Nesses parques de Pascoal Segreto, que tinha ali, esse é o edifício Pascoal Segreto, que fica em cima do Teatro Carlos Gomes, e à frente, esse edifício ainda existe, né? À frente era aquele parque onde vocês viram, que hoje é um prédio, era aquele parque onde vocês viram a roda gigante, etc. e tal. Então, nesses parques tinha de tudo, gente. Tinha show de halterofilismo, luta livre de mulheres, tinha bar, tinha carrossel e tinha também ali um pequeno cinema. Os cinemas eles começaram passando as chamadas vistas animadas. Mas, no caso, a gente está vendo Carlos Gomes, esse belo teatro, um belo representante da arquitetura Art Deco, inclusive, no Rio de Janeiro, e quando a gente olha, a gente pensa até assim, caramba, eles já pensaram em derrubar esse teatro. E, de fato, na década de 80, pensou-se
em derrubar esse teatro. Na verdade, na década de 80, ele serviu como um cinema. Ele serviu inicialmente, como a Roberta falou, né? Servia como cine-teatro, depois passou a ser só teatro, depois passou a ser cinema, e hoje, depois de tanto tempo, tantas lutas, ele é um teatro, um dos principais teatros da cidade do Rio de Janeiro. Mas é essa Praça Tiradentes, é o entorno da Praça Tiradentes que vai ser efetivamente onde nós vamos ter alguns dos principais cinemas da cidade num primeiro momento, e dois que vão rivalizar muito. Quais são esses cinemas, afinal de contas? A grande rivalidade dos cinemas, ele vai acontecer entre os cinemas, né, Ideal e o Cinema Íris, o cinematógrafo soberano, que a gente já vai chegar nele já já. Mas antes eu queria só comentar que alguém deixou nos comentários: Praça da Constituição é mais bonita do que Praça Tiradentes? Alguém sabe por que era Praça da Constituição, gente? Se souber, vai comentando aí, tanto no Facebook quanto no Zoom. Essa Praça da Constituição é por causa da estátua que nós temos lá. Quem é que está na estátua? Dom Pedro I. E o que ele está segurando? Justamente a Constituição de 24, né, de 1824. Mas voltando para o cinema, gente, a gente vai começar a visualizar justamente todo esse setor de entretenimento que a gente tem ali na Praça Tiradentes, e a gente vai começar a avançar um pouquinho ali para a Rua da Carioca, justamente para falar dos cines Ideal e Cine Íris, né? O Cine Ideal, por exemplo, ele vai ser um dos que vai ter uma questão muito peculiar aqui no Rio de Janeiro. A gente sabe, não é novidade para carioca algum, o calor que faz nessa cidade. Então, vamos pensar aí, antes do ar-condicionado, como é que acontecia esse sistema de ventilação. Tinha toda uma questão tecnológica que eu nem vou saber explicar aqui, mas que o Cinema Ideal ele tem uma claraboia que se abria, né? E essa claraboia que se abria, ela servia tanto para ventilação quanto para uma coisa bastante especial. A gente tinha sessões noturnas, né, que a gente abria essa claraboia e poderia se assistir filme sob a luz das estrelas. Consegue imaginar isso, William? E aí você imagina, né? Assistir filmes à noite com o céu estrelado e com a lua cheia. Olha que maravilha. Tal como estamos agora com a lua cheia. Mas as imagens que nós estamos vendo aí da claraboia que a Roberta está falando. E esse cinema tem uma coisa muito peculiar. O prédio desse cinema ainda existe na Rua da Carioca, embora o interior dele esteja parcialmente descaracterizado, mas o exterior ainda mantém-se ali de pé, justamente porque é tombado. Uma peculiaridade desse cinema é justamente essa cadeira. A gente vai perguntar, uau, por que tem uma cadeira toda cheia de correntes? Na verdade, depois que Rui Barbosa morreu, ele que ia muito a esse cinema, o cinematógrafo Ideal, eles lacraram essa cadeira como sendo, ninguém podia sentar, como sendo somente dele. Ainda existe algum resquício, algumas dessas cadeiras lá dentro no cinema. No caso ali, como a gente viu, esses prédios, eram 4 prédios, né, 4 fachadas, que hoje diminuiu, mas ainda mantém a característica. E aí a gente começa a enxergar, a gente começa a ver o Cine Íris. O Cine Íris, eu acho que todo mundo da cidade conhece, porque é o cinema que passa filmes pornográficos, com show de striptease, como a gente está vendo ali, mas o Cinema Íris não começa assim. O cinematógrafo soberano, né, que é como ele começa. O Cine Íris tem uma arquitetura impressionantíssima, né? Ele também, e detalhe, ele é cine-teatro Íris, gente. Mais um cine-teatro. Preste atenção nessa relação, porque a gente vai ver muito isso. E ele foi projetado por quem, William? Na verdade, para a gente perceber a grandiosidade, a importância, foi o mesmo projetor da Torre Eiffel. E a gente percebe, né, no Cine Íris a quantidade de ferro que tem, né, de ferro fundido que tem. Então, olha a quantidade de gente. É uma outra coisa que impressiona, pessoal. Hoje, quando a gente pensa em salas de cinema, a gente pensa numa sala de shopping, né? Ou até quando a gente pensa em cinema de rua, normalmente eles são bem menores. Mas o Rio de Janeiro teve um cinema chamado Cinema Olinda, a gente vai ver lá na frente uma imagem dele, que fica onde é hoje o Shopping 45, que foi o maior cinema da América Latina com 3.500 lugares. Mas
Saindo ali desse pedaço da Carioca, a gente chega na Cinelândia. E Cinelândia tem justamente esse nome porque é terra, e pegando do inglês land, Lândia de land, que seria a terra do cinema. E olha essa maravilha aí dessa imagem, tudo é iluminado. E é justamente aquela imagem que vocês viram de Francisco Serrador, que foi um espanhol, que veio para o Brasil, ele foi para Curitiba. Ele foi para Curitiba fazer o quê? Ele foi para Curitiba justamente vender peixe, acreditem vocês. Mas ele junta um dinheiro, vai para São Paulo e, a partir de São Paulo, ele começa a investir no ramo do entretenimento e aumentar muito seus negócios. Até que, numa viagem a Nova York, ele vai a Times Square e fala: uau, eu quero fazer alguma coisa nesse sentido no Brasil. E vai ser no Rio de Janeiro. Por que Rio de Janeiro? Porque é a capital do Brasil. Então, ele escolheu a Cinelândia, a primeira imagem que vocês viram, que era o Convento da Ajuda. Ele foi derrubado e foi construído, então, a Praça Floriano, a Praça Cinelândia. E quer uma listinha rápida aqui dos cinemas da Praça Floriano? A gente tem Cine Teatro Glória, Capitólio, Patê Palácio, Odeon, e por aí vai, gente. Na Cinelândia, né, vai ser criado todo esse complexo do cinema. E aí a gente está sempre pensando também nesse entorno, né, no que tem em volta. No que tem em volta a gente não precisa nem falar, que vai dar até uma saudade, uma água na boca, falar do Amarelinho e falar de bares, restaurantes, docerias e o pipoqueiro e toda aquela questão que envolve o cinema. Ir no cinema nunca é só o cinema. Então eu queria convidar vocês, inclusive, a já se prepararem para pensar nos afetos que nos ligam aos cinemas, porque se vocês estão achando que a gente vai falar só do centro, vocês estão muito enganados. A gente vai percorrer o Rio de Janeiro inteiro. E aí a gente está vendo a sala de espera do Cine Odeon. Gente, para vocês terem noção do evento que era ir ao cinema, as salas de espera, elas tinham música, elas tinham shows. Na inauguração do Capitólio ou do Glória, se eu não me engano, a gente vai ter orquestra tocando, né, nessas salas. A gente vai ter durante algumas vezes esses cinemas que são coladinhos uns nos outros, estreando o mesmo filme. E aí vocês imaginem, nossa, um cinema com 1.000 e poucos lugares, cada um deles estreando o mesmo filme, será que dava gente? Não só dava gente, como não dava nem... faltava espaço para mais gente para assistir esses filmes. Então, a Cinelândia justamente se torna esse complexo do cinema. E uma característica bastante interessante desses empreendimentos do Serrador era justamente que cinemas como o Patê e o Capitólio, que já não existe mais, né? Nem o Capitólio, nem o Glória a gente tem, nem o Império nós temos mais, né? A gente ainda tem o Patê e o Odeon. Esses cinemas, esses prédios, eles tinham uma ideia, uma proposta de dupla função, gente. Dupla função no sentido de... A gente estava num período de experimentação arquitetônica e de mudança na mentalidade das grandes cidades, que os prédios serviriam não seria mais dividido só entretenimento ou só moradia. Não, a proposta, vocês estão vendo o tamanho desse prédio, é que ele servisse para abrigar os dois. Né? E essa característica a gente vai começar a ver também nos cinemas ali, né? Nos prédios ali, quando a gente virar a Rua do Passeio e continuar o nosso passeio. Mas é até curioso, né? Que quando a gente fala de cinema, a gente pensa assim: então foi tranquila a entrada do cinema. Não, na verdade, tivemos alguma resistência justamente pelo que poderia, pelo imaginário do cinema, né? No início do século XX, por exemplo, tem duas expressões que ficaram famosas, que você deveria ter medo ao deixar sua filha entrar no cinema. A primeira era dos bolinas, que eram os homens que iriam bolinar as mulheres naquela sala escura. E depois, os amigos do alheio. Você estaria ali na sala de cinema, onde tudo está escuro, de repente um amigo do alheio levaria suas coisas. Eram expressões que ficaram populares no início do século XX, que as pessoas, no início, tiveram um certo receio. E aí a gente continua vendo essas imagens. Essa daí é a imagem justamente do que eu falei. Ó. É o mesmo filme estreando em dois cinemas, um cinema ao lado do outro, e olha a quantidade de pessoas. Atualmente, a gente tem ainda os prédios do Odeon, que funciona ainda como cinema, né? E temos o Cine Patê, que foi adquirido por uma igreja evangélica, marcando aí justamente a tradição da aquisição
desses espaços por parte dessas igrejas protestantes. Mas o que é interessante é que, na maior parte delas, inclusive na Tijuca, a gente também vai observar isso, é que a gente consegue ainda ver que há essa preservação não só do exterior, né, que muitas vezes é tombado, mas também da parte interior desse prédio. Então, é um lugar que vale a pena a visita. Geralmente, quando a gente vai visitar, entrar lá e observar, é super tranquilo para quem quiser, quando a gente puder, né? Vale sim a visita. E aí, se a gente está falando do entorno, né, desse entorno da Cinelândia, a gente não pode deixar de falar. Se a gente não tem mais o cinema Pathé, daqui a pouco vocês vão ver aí que a gente tinha até bem pouco tempo, que é a Confeitaria Pathé, né? A Confeitaria Pathé, que dispensa apresentações, sempre foi maravilhosa. A gente não sabe como está funcionando, como está essa questão agora, né? Desde a pandemia, desde o ano passado, desde o início do ano passado, a gente não sabe se ela ainda está ativa ou não, mas também marca justamente esses centros de sociabilidade em torno dos cinemas, porque, como eu já falei, ir ao cinema nunca é só ir ao cinema é pipoca, ir ao cinema é justamente vivenciar todo um complexo de entretenimento, todo um complexo de sociabilidade, né? E aí a gente vai avançando justamente pela Cinelândia, vendo os detalhes do edifício do Pathé, né? Que, sem dúvida, são belíssimos. E aí a gente percebe também como esse investimento nos cinemas era altíssimo para você conseguir chegar a prédios, né, a edifícios dessa magnitude. E para se ter uma ideia, por exemplo, a Rio Branco, né, a rua onde a gente está agora, durante muito tempo era proibido você passar nela sem seu terno, sem a sua casaca. Então, as pessoas vestiam suas melhores roupas, tal como nós vimos várias imagens, né? As pessoas com seus chapéus, as mulheres de vestido. Então, você botava o seu melhor vestido, botava seu melhor terno, sua melhor gravata, seu melhor chapéu para ir ao cinema. Você ia passear ali pela Rio Branco, você efetivamente passeava. Tinha uma expressão, inclusive, no século XX, desculpa, que era "vou fazer a avenida". Fazer a avenida era justamente você caminhar pela Rio Branco, então a Avenida Central, vendo a Confeitaria Pathé, vendo os cinemas, vendo os prédios que haviam sido construídos, vendo o Palácio Mouro, que foi demolido apenas na década de 70. Então, eram obras de arte, efetivamente, que nós tínhamos ali. E esse cinema que a gente está vendo agora, ele é bastante interessante, o Cine Alhambra, né? O Cine Alhambra, ele é um pouquinho posterior, mas lembra que a gente estava comentando justamente dessa ideia de um prédio com mais de uma funcionalidade? O Cine Alhambra, ele era um centro de entretenimento pensado a partir de uma construção lá na Alemanha, de uma tendência alemã também. E, para vocês terem noção, ele foi construído em 50 dias. 50 dias, gente. Foram contratados mais de 500 operários para dar conta dessa obra. E ele foi um dos primeiros, o primeiro a ter escada rolante, tá? No Brasil, se eu não me engano, pelo menos no Rio de Janeiro, com certeza, mas no Brasil. 54 dias. E esse prédio, ele tinha rink de patinação, ele tinha teatro, ele tinha cinema, ele tinha restaurante. Infelizmente, ele teve algumas problemáticas, ele pegou fogo, teve alguns acidentes envolvendo esse prédio, e posteriormente ele foi demolido, né? Isso acontece porque a questão que o William falou da produção no material que produzia esses filmes, o fósforo, né? E o Alhambra, ele não era só um cinema, era também uma produtora e uma distribuidora. Então, a quantidade desse material que se tinha estocado era imensamente maior do que nos cinemas comuns. Por isso, ele pegou fogo várias vezes, foi demolido e virou o edifício Serrador. Mas quando o Francisco Serrador pensou nessa Broadway brasileira, nessa Times Square brasileira, ele estava falando da Cinelândia, mas dando a voltinha, fazendo a curva ali na Cinelândia, onde é o Odeon, a gente encontra o passeio, né? Então, naquele momento, a gente tinha um Palácio Mongo ali em frente e a gente tinha um passeio público. Mas a gente tinha um prédio ali, que é o prédio do Palácio, que era um antigo cassino fluminense.
E, na verdade, esse cassino era conhecido e reconhecido ali durante muito tempo como local de entretenimento. Só que ali vão dar também no passeio, esse aí é o famoso Palácio. O Palácio funcionou até bem pouco tempo, falando de memórias, como a Roberta está dizendo. Eu fui muito ao Palácio quando estava na faculdade, por exemplo, que era próximo, coisa e tal, e a gente via muito ali nesse Cine Palácio. Era um cinema gigantesco, hoje é o Teatro do Riachuelo. A vantagem desses prédios, né? Primeiro, esse prédio tem um estilo único, um estilo mouro, que a gente tem na cidade, que era esse antigo cassino, mas quando a gente entra nesse cinema, que hoje é teatro, as características do cinema se mantêm, as características do prédio se mantêm. Então, ele fechou na década de 90, ficou algum tempo, bastante tempo fechado, e posteriormente ele ressurge aí, já tem algum tempo, como Teatro Riachuelo, que é um teatro feito especificamente para musicais, né? Mas no passeio, nós tínhamos do lado, por exemplo, um outro belo cinema, onde é o chamado Prédio da Mesbla, né? Que é onde hoje é uma loja, uma outra loja aí de artigo de variedades. Lá em cima, no Prédio da Mesbla, nós tínhamos o cinema era uma coisa tão peculiar e interessante que as pessoas faziam questão. Então, se você comprasse determinada quantia, você efetivamente ganhava o ingresso para ir nesse Cine Mesbla, que era só dos convidados da Mesbla. E continuando pela Rua do Passeio, a gente vai ter mais uma característica importante no Brasil, né, e principalmente no Rio de Janeiro, que é a relação do cinema com a arquitetura Art Deco. Esse Cine Metro Passeio, que na verdade era Cine Metro e depois virou Metro Passeio, se vocês estão se perguntando metro, mas da Metro, aquela Metro lá dos Estados Unidos, é isso mesmo, gente. E não foi o único exemplar da Metro, de cinemas da Metro, aqui no Brasil, né? E no Rio de Janeiro. A gente teve um na Tijuca também, que a gente já vai falar. Esse Cine Metro, ele tem várias características importantíssimas. A arquitetura dele, que é ímpar, né? Que é uma coisa... era belíssimo. E a gente também tem uma questão tecnológica grandíssima em relação a esse cinema, né? Ele foi um dos com a tela mais moderna para a época, o sistema de som mais moderno para a época, e um dos primeiros a ter ar-condicionado. E aí a gente pensa, nossa, parece não banal ar-condicionado, mas não é nada banal ar-condicionado nesse momento, tá, gente? E aí a gente também vê que o ar-condicionado era uma das grandes propagandas desse cinema, gente. E eles anunciavam como ar de montanha. Então, você, nesse calor do Rio de Janeiro, conseguia justamente dar esse passeio, né? Dar um passeio pela cidade, passar pela Cinelândia e curtir um ar de montanha em pleno centro da cidade. E continuando nessa questão, esse cinema metro ele só vai deixar de existir como metro, né? Porque existe uma questão de mudança na legislação dos Estados Unidos. Os cinemas, as distribuidoras, elas passam a exercer somente a função de distribuidoras de cinemas, né? Elas não podem mais ter cinemas próprios. E esse do Rio de Janeiro ele vai ser um dos que mais vai durar, né? Por causa de questões de brigas judiciais. E esse Cine Teatro Plaza é um belíssimo exemplo da arquitetura Art Deco e a sua relação com os cinemas, como a gente está vendo aqui. O Rio, inclusive, é a capital mundial do Art Deco, para a gente ter uma noção. No centro, a gente encontra vários exemplares. E esse exemplar é belíssimo, né? Ele fica já no finalzinho da Rua do Passeio e ele ficou abandonado durante muito tempo, o Cine Teatro Plaza. E ele foi restaurado, já tem bastante tempo, e atualmente vale a pena quando a gente já puder transitar na rua tranquilamente, passar e observar essa fachada, porque ela é realmente belíssima. É um belíssimo exemplar da Art Deco na cidade do Rio de Janeiro. E o mais interessante é que a gente andando pela cidade, a gente vê prédios que a gente nem imagina que um dia veio a ser cinema, que um dia foi cinema, ou locais que a gente sequer pensa assim, pô, será que isso foi cinema? Um deles, por exemplo, esse é menos, mas que ele é muito característico de cinema, o Cine Vitória, o antigo Cine Vitória, que fica na Senador Dantas. Até bem pouco tempo atrás, a gente passava lá e via essa bela imagem, inclusive, que era da Livraria Cultura, e a Livraria Cultura ele fez toda uma reforma
no qual você manteve lá atrás, dá para vocês verem, que é um painel feito de bronze. No início aqui, o local onde você comprava os ingressos. Infelizmente, ele durante anos ficou vazio, né? A gente pode ver ali que servia para estacionamento. A Livraria Cultura fez essa reforma, mas entrou em falência e já está há algum tempo fechado. Então, a gente percebe que no centro da cidade, e a gente ainda está no entorno justamente da Cinelândia, né? Isso é uma rua atrás justamente da Cinelândia. Ou seja, era efetivamente o que que o sonhador serrador um dia pensou, né? Na Broadway brasileira, na Times Square brasileira. Era efetivamente uma coisa de louco você chegar lá e encontrar tudo iluminado. E, como eu estava falando, algumas das localidades que a gente passa, a gente nem imagina que teve cinema, que um dia passou cinema por ali. Esse cinema, por exemplo, fica ao lado do Teatro Dulcina, que a gente vai falar já já. A gente não vai perder essa oportunidade de falar dos cinemas que viraram cinemas de filmes pornográficos, o porquê e o quando isso aconteceu. E a gente vai justamente avançando nesses outros cinemas, né, da Rio Branco e do entorno da Cinelândia, que justamente na Rio Branco a gente tinha bastante cinemas antes da construção da Cinelândia, e agora a gente está aí na atual Sala Cecília Meirelles, gente? Também já foi um cinema. Esse cinema colonial ele foi criado justamente no momento em que essa localidade era o local que se tinha os hotéis para receber principalmente políticos influentes da época. Então, nada mais justo do que essa localidade ter o seu próprio cinema, seu próprio representante dessa onda do cinema, né? E a Sala Cecília Meirelles já é um nome bastante atual, mas os hotéis ficavam nessa região aí, até mais ou menos a região do Catete, né? Lembrando aí que no Catete a gente tem o Palácio do Catete, né? O centro da governabilidade, né? Dos momentos em que a cidade do Rio de Janeiro foi capital do país. Então, é mais um exemplar, mais um lugar que a gente passa por essa cidade e nem desconfia, na maioria das vezes, não desconfia, sequer faz ideia de que também já foi um cinema. Mas aí a gente se pergunta, né? O que as pessoas iam assistir nos cinemas? O que as pessoas iam ver nas salas cinematográficas? Grande parte dos filmes que a gente ia ver eram filmes estrangeiros, que vinham de Nova York, da Europa. Inicialmente, nós tínhamos as vistas animadas, que eram justamente essa ideia, né, de vistas de coisas que a gente tinha efetivamente, por exemplo, o trem ou o exército passando por lá. Outro tipo de cinema que passou a existir na cidade também foram esses cinemas, como a gente viu, o cinema de Santa Teresa, o Cine Santa Teresa. Mas, pensando na produção brasileira, nós temos, num primeiro momento, 3 grandes empresas, né? A Cinédia, a Atlântida e a Veracruz. A Cinédia vai ser criada em 1930 por Ademar Gonzaga e, na verdade, é chamada de sonho brasileiro, de sonho da Broadway brasileira. Ele consegue aí juntar uma produção relativamente barata com uma produção interessante. Na verdade, nesse momento da Cinédia, que ela foi criada, nós vamos ter os primeiros filmes das chanchadas. As chanchadas eram bastante conhecidas porque elas vieram dos teatros cariocas, dos teatros, das peças teatrais que existiam aqui na cidade. E chanchada vem da palavra scienziata, em italiano, que significa tagarelice, né? Que é aquela coisa do riso fácil, é aquela coisa do cara que cai e a gente ri. Então, isso era muito comum. Em 41, a gente tem uma empresa carioca que funciona até a década de 80, que é a Atlântida. E a Atlântida ela dura bastante tempo, ela leva muito tempo com muitos filmes, e ela vai efetivamente incorporar a questão das chanchadas, né? A Cinédia deixa de existir num determinado momento, então a Atlântida surge aí com esse papel. E aí a gente vai ter... A Cinédia trouxe muita coisa interessante para a gente, tá? A Cinédia trouxe diretoras como Gilda Abreu, que dirigiu o Ébrio, ela trouxe Vicente Celestino. Já a Atlântida ela vai trazer aí, por exemplo, uma série de outros atores
que vão se tornar muito queridos pela população nacional, pelos brasileiros, né? Tal como o Grande Otelo, tal como o Oscarito e daí por diante. Só que na década de 50 a gente tem uma empresa que dura pouco tempo, ela vai surgir em 50 e em 1954 ela já faliu, que foi a Vera Cruz. Mas a Vera Cruz, uma das coisas interessantes que ela fez, primeiro, foi trazer a Palma de Ouro aí no filme de aventura, para o filme Cangaceiro, né? Nesse festival, e não só posteriormente, mas uma das grandes questões dela foi que ela trouxe um maquinário muito sofisticado, pagava muito bem aos atores e, justamente por isso, é considerado aí um dos motivos da falência da Vera Cruz. Eles faziam um trabalho muito interessante. Eu lembro, inclusive, de um filme chamado Uma Pulga na Balança, nunca mais esqueci aquela frase, uma pulga na balança deu um pulo e foi à França. Essa frase era muito conhecida. Tal como o filme O Ébrio tem uma frase clássica, né? Que no final do filme ele encontra sua ex-mulher e ela pede desculpa e ela quer ir para casa com ele e ela fala, ué, mas você não disse que perdoava? E aí ele diz, eu disse que perdoava, não que me reconciliava. Então, tem algumas frases, algumas cenas que ficaram clássicas do cinema nacional, para o cinema nacional. Mas, então, nas décadas de 30, 40 e 50, nós temos essas três grandes empresas. A Atlântida continua até a década de 80, mas na década de 50 começam a surgir outros movimentos, começa-se a surgir um outro tipo de produção que vai fazer bastante sucesso também. A primeira delas vai ser Cinema Novo. Cinema Novo, embora a gente pense em Cinema Novo com Glauber Rocha, mas é considerado aí o Cinema Novo, o filme, efetivamente, Rio 40 Graus, de Nelson Pereira dos Santos, né? Nelson Pereira dos Santos faz esse filme, e uma das características desse filme é justamente que ele pega as cenas típicas da chanchada, que é mostrar o Rio de Janeiro belo, mostrar o Rio de Janeiro lindo, logo no início do filme, né? Então, é uma imagem aérea mostrando praia, mostrando Maracanã, mostrando esse Rio de Janeiro belo. Mas, de repente, ele não vai mergulhar na parte bela da cidade, ele vai justamente mergulhar em uma favela carioca, na parte considerada feia, a parte considerada que não deveria estar no cinema. O Cinema Novo ele vai justamente mostrar, né, para botar na tela para o brasileiro ver a realidade do brasileiro. Então, o Cinema Novo tem muito forte isso. Ainda na década de 50, ele vai produzir Rio 40 Graus, Rio Zona Norte, logo depois, o primeiro é Rio 40 Graus, depois Rio Zona Norte, que também faz bastante sucesso. Mas o Cinema Novo, efetivamente, ele vai ter uma fortaleza, né? Ele vai ter uma representatividade muito grande a partir da década de 60, principalmente com a escrita do Manifesto Estética da Fome, de Glauber Rocha. Glauber Rocha, que pega, na verdade, se inspira no Manifesto Antropofágico, que se inspira em questões importantíssimas da nossa cultura e vai fazer filmes como Terra em Transe, Deus e o Diabo da Terra do Sol, dentre outros filmes que fizeram muito sucesso. E fizeram muito sucesso não só no Brasil. O movimento do Cinema Novo ele vai ser efetivamente reconhecido pela crítica nacional e pela crítica internacional também. Mas, depois do Cinema Novo, nós temos alguma coisa que ficou conhecida pela sua produção em São Paulo, na região conhecida como Boca do Lixo, que é perto da Estação da Luz, os filmes que a gente vai dar o nome de Porno Chanchada, né? A gente está vendo alguns cartazes do filme de Zé do Caixão, o filme de Zé do Caixão que ficou muito famoso. Depois ele foi jogado de lado e recentemente foi recuperado. O Zé Mojica, né? Então, esses filmes da Boca do Lixo, eles faziam uma união ali entre uma produção barata, né, e alguma coisa que era interessante para o público, o que o público demandava de ver. Então, que era a junção, justamente, né, dessa ideia de chanchada, que a gente tinha falado,
mas com uma pitada de pornô, de pornografia, que não eram filmes pornográficos, mas tinham mulheres peladas, homens pelados, mais mulheres que homens, nesses filmes, que foram conhecidos como porno chanchadas. Mas a gente tinha muito mais que porno chanchada. A gente teve o porno terror, por exemplo, a gente teve o porno oeste, a gente está vendo aí as cangaceiras eróticas, ou seja, uma série de filmes nesse sentido, com esse cunho, que fizeram efetivamente com que os cinemas nacionais, com que essas salas de cinema ficassem bastante cheias. Grande parte da nossa produção desse momento tá disponível, né? Pode ser vista. E o mais interessante disso é que esses filmes das pornos chanchadas, né, eles sempre tinham alguma coisa de duplo sentido. Qual era o duplo sentido? O que as secretárias querem? O cara ia lá para saber o que as secretárias queriam. Ou então aquelas piadas, por exemplo, que você vai comer no almoço, isso efetivamente tem um filme, eu quero uma linguiça e 2 ovos. Então, essas piadas de duplo sentido, elas faziam parte desses filmes, que foram muito censurados, inclusive, pela censura, né? Na verdade, a década de 80, inclusive, então esses filmes, né, ficam muito intensos na década de 70, grande parte deles financiados pela Embrafilme, que é o momento que o Estado tem uma empresa que financia efetivamente filmes, que facilitou a produção de inúmeros filmes, não só porno chanchada, é óbvio, mas inúmeros filmes nacionais. Eu acho que essa é um dos cartazes mais clássicos dos filmes nacionais, pelo menos eu, enfim, penso dessa forma, que é o Deus e o Diabo na Terra do Sol, que é justamente um filme de Glaube Rocha. Na década de 80, a gente começa a ter... Os filmes internacionais, nesse sentido, foram proibidos, como Império do Desejo, Império dos Sentidos, Emanuele, Calígula. Eles ficaram, durante muito tempo, proibidos, então, pela censura. Então, a partir do momento que eles começam a entrar no mercado nacional, com o fim da censura, os filmes, essas pornos chanchadas, elas começam também a arrefecer um pouco. Isso só para a gente pensar que o quê? Que, na verdade, esses filmes, essas pornos chanchadas, elas garantiram a ida do público ao cinema por muitos anos e garantiu também a sobrevivência dos cinemas e as salas de exibição. E aí a gente vai entrando pela Zona Sul. A gente já começa bem pela Zona Sul, porque a gente já começa com Cine Azteca. É isso aí mesmo, gente. Essas imagens que parecem um templo, elas são de um cinema, né, que existiu aqui na Rua do Catete, que foi demolido, como muitos prédios, como muitos exemplares interessantes e peculiares dessa cidade. A gente tem aí um pouco dessa cultura. Ele foi completamente demolido, completamente desmontado, mas ele era um cinema bastante interessante que ficava aqui na Rua do Catete. Eu queria fazer um convite a vocês, porque agora a gente vai começar a entrar, né? Depois de Zona, a gente vai falar de Zona Sul, a gente vai falar de Zona Norte, Subúrbio e Zona Oeste. Então, eu queria convidar vocês a já pensarem nas suas memórias afetivas em relação aos cinemas, tá? Para poder contar para a gente. Não só nos comentários, mas também lá no nosso mapa de memórias do rolê. Hoje, depois do rolê, eu mesma vou deixar um relato meu lá e eu convido vocês a deixarem de vocês também, combinado? Então, a gente está vendo aí o Cinema São Luís do Largo do Machado, que é um exemplar que ainda existe, é um exemplar super charmoso na cidade do Rio de Janeiro. E essa foto icônica dos lanterninhas. Lembra quando o William estava falando dos amigos do alheio e do Bolina? Então a profissão de lanterninha ela era extremamente essencial para garantir a segurança dentro das salas de cinema. Essas salas de cinema, né, que eram escuras e muitas vezes tidas como perigosas, justamente por causa desses maus elementos. E aí, a função do lanterninha ela ia desde te guiar seu assento, caso você chegasse, né, um pouco atrasado, até tomar conta desses excessos, tanto excessos positivos, né, da galera que estava lá acompanhada, quanto esses excessos negativos e mais perigosos.
E aí a gente continua vendo essa lógica que nos é talvez até um pouco estranha da quantidade de assentos em uma única sala de projeção, né? É algo que a gente não vê atualmente, que a gente inclusive tem dificuldade de imaginar. E aí, seguindo, a gente tem o Cine Paissandu. O Cine Paissandu, que foi um lugar que ficou marcado justamente pelo tipo de exibição cinematográfica. Na verdade, o Cine Paysandu gerou a geração Paysandu. E porque, né, fica aqui no Flamengo, né? Ele, na verdade, durante a ditadura militar brasileira, ele passava filmes europeus, filmes fora de circuito, né? E, posteriormente aos filmes, as pessoas ficavam ali debatendo alguns temas que não eram exatamente caros à ditadura militar. Então, por isso ficou conhecido como Geração Paysandu. Era um local, efetivamente, de debate. E o mais interessante, quando a gente pensa em Zona Sul, é justamente porque os cinemas eles vão acompanhar a expansão urbana da cidade do Rio de Janeiro. Lembra que em um dos rolês que a gente fez no ano passado, a gente ultrapassou o túnel, foi falar um pouco da Zona Sul, da cidade, da praia? Então, era exatamente isso. Os cinemas eles também acompanharam isso, né? Efetivamente, a Zona Sul não era um local, o mar não era um local muito interessante, até a década de 20, quando os reis belgas vêm para cá, né, e tomam aquele banho de mar. Então, a partir dali, a Zona Sul, e aí Copacabana, Botafogo, começam a ser lugares mais interessantes. E, justamente, a gente vê alguns dos cinemas aí em Copacabana. E acho que um símbolo que ainda sobrevive ali é o Roxy, em Copacabana, um belo exemplar, que é esse aí, um belo exemplar com escadarias, com suas colunas romanas e daí por diante, que dá para ir lá e ainda olhar essa edificação. E é bastante interessante a gente pensar essa lógica de como o cinema se comunica com os bairros, né? Aquele cinema de bairro, ele traz uma afetividade enorme para a gente, porque vai ser o nosso lugar de sociabilidade, vai ser o nosso lugar de lazer, né? Então, mais uma vez, eu convido vocês a pensarem justamente nos entornos desse cinema. O que se fazia ou de esquenta para o cinema, ou após o cinema, né? Depois do cinema ia se debater de repente o filme, ou reclamar do filme, ou elogiar, ou seja lá o que for, e a gente fazia isso aonde? Justamente nesse entorno. E se a lógica para a gente hoje é um pouco diferente, né? Quando a gente pensa em cinemas de shopping, e por quê? Vocês já pararam para se perguntar o porquê que a gente tem cinemas de shopping? É verdade. É verdade, os cinemas de shopping é uma coisa também interessante, né? Por quê? Porque tem-se muito um discurso da década de 80, quando a gente pensa, por que nós temos tantas salas de cinema? A gente está vendo Zona Sul, a gente ainda vai ver Zona Norte, que tem uma quantidade de cinemas, né, de salas gigantesca, mas por que tinham tantas salas e quando é que começa a derrocada delas? Né? Quando é que a gente começa a deixar de ter salas de cinema? Na verdade, os estudos mais conhecidos vão falar justamente da ascensão do videocassete, né? Quem não lembra de pegar a fita de videocassete no sábado para ficar o domingo inteiro e só entregar na segunda, tendo que entregar rebobinada, senão pagava uma taxa extra. E uma outra coisa que começa nesse momento é o discurso da segurança, né? A segurança, por quê? A rua era um lugar perigoso. Então, a criação dos shoppings na década de 80, 90, desses grandes empreendimentos comerciais, ela trazia um discurso de que era seguro você deixar seu filho ir para o cinema, de você ir para o cinema dentro do shopping, mas que lá fora o cinema de rua era alguma coisa perigosa. Hoje nós temos poucos cinemas de rua, né? A gente viu por exemplo, ali, que é o São Luís, que fica dentro de uma galeria, mas a galeria foi construída onde era o cinema, mas o cinema mantém-se ali, obviamente, bem menor. E aí a gente continua vendo, adoro esse cinema, que é o Cinema Floresta, que é justamente no Jardim Botânico, aí pegando a referência à vegetação que tem no entorno. E vamos entrar na Zona Norte? Vamos entrar aí na Zona Norte, no subúrbio, para a gente pensar justamente o cinema nessa parte que eu particularmente considero o coração do Rio de Janeiro.
Quando a gente pensa no conceito, né, de zona norte ou subúrbio, a gente está pensando em duas questões. Primeiro, a nossa fonte principal, que é o livro da Alice Gonzaga, Palácios e Poeiras, no qual ela faz toda essa catalogação dos cinemas do Rio de Janeiro, desde o século XIX até mais ou menos ali a década de 80. Então, a Alice Gonzaga trabalha com essa separação entre zona norte e subúrbio. Mas para a gente aqui, né, na nossa conversa aqui, o que é subúrbio? Subúrbio é considerado subúrbio, tudo o que passa pela linha do trem, né? Então, Rio de Janeiro, privilegiado como ele é, a gente tem aí dois grandes segmentos desse subúrbio: os subúrbios da Central e os subúrbios da Leopoldina. E quem acompanha o rolê sabe do que eu estou falando. Quem não acompanhou tem a oportunidade de acompanhar, porque a gente falou sobre os subúrbios da Leopoldina, né? Então, a gente está pensando aí, mais uma vez eu vou convidar vocês a compartilharem com a gente. A gente quer saber quais são as memórias que vocês têm dos cinemas das suas localidades. E quando a gente fala de cinema, e se falar de cinema de Zona Norte, um outro ponto de concentração de cinemas no Rio de Janeiro é a Tijuca. Falando de mapa de memórias, né? Eu lembro bastante bem que quando eu ia para Tijuca, eu achava que era o lugar que eu queria morar, porque era entrar na Conde de Bonfim, a gente já sentia o cheiro da pipoca, porque o pipoqueiro ficava ali do lado de fora, né? Não era aquela pipoca como hoje a gente tem, mas o pipoqueiro ficava ali do lado de fora, então tinha um cheiro de pipoca, tinha cheiro de cinema a Tijuca. E ali só na Conde de Bonfim nós tínhamos inúmeros cinemas. Um deles é dessa imagem que nós estamos vendo agora, que é o Carioca, que hoje é uma igreja evangélica, mas que mantém essa estrutura, né? Então, quando a gente entra ainda nesse cinema, a gente vê a entrada com mármore Carrara, a gente vê a escadaria com friso dourado, lá dentro umas cadeiras bastante confortáveis e gigantesco. Esse espaço era um gigantesco espaço de cinema, muito concorrido. E para vocês terem uma ideia, você tem o Carioca de um lado e aonde hoje a gente tem essa drogaria era outro cinema, que era o Cine América. Eram dois grandes cinemas. Eu lembro, inclusive, que a saída não era pela frente, a saída era pela lateral, que as pessoas acabavam o filme, saíam pela lateral e o novo público, né, do próximo horário já estava entrando. Tem algumas coisas engraçadas que a gente esquece, né? Por exemplo, durante muito tempo você podia assistir um filme ou entrar na metade do filme e você pagava o ingresso e podia ficar lá o dia todo assistindo o mesmo filme 10 vezes. Então, esse é o método que a Roberta falou que tinha ali no passeio, e esse é o método Tijuca, que também ficava na Conde de Bonfim. E se vocês têm alguma dúvida em relação ao nível de qualidade do metro, vai ser a mesma questão que a gente estava falando lá na Cinelândia, porque eles eram cinemas padronizados pela Metro, né, para essa grande distribuidora americana. E o da Tijuca, se eu não me engano, ele não sobreviveu tanto tempo, talvez, quanto o do Passeio. Mas ambos os cinemas eles estavam em altíssimo grau de qualidade, tanto tecnológica quanto de conforto mesmo em suas salas, né? Porque era uma característica da distribuidora justamente ele ser padronizado. E aí o que eu não cheguei a falar muito bem quando a gente estava lá no passeio é que os Estados Unidos, no auge da explosão do seu cinema, né, que a gente chama hoje de Hollywood antigo, Hollywood clássico, muda a sua legislação e proíbe justamente essas distribuidoras de terem salas de cinema, né? Então, com essa proibição, a gente vê a retirada desses cinemas não só no Brasil, mas em outros países também. E não só da Metro, a gente tinha da Universal, a gente tinha de várias outras distribuidoras. A gente acabou de ver ali a imagem do Olinda, que inicialmente eu falei, que foi considerado um dos maiores cinemas da América Latina, com 3.500 lugares. Para quem conhece a Praça Sans Penha, conhece ali o Shopping 45, fica bem de cara ali para a Praça Sans Penha, né? Para vocês verem o tamanho desse cinema. E da Praça Sans Penha igualmente, né? A gente pensa na Tijuca como um todo, porque foram criados bares, locais de diversão, no qual as pessoas saíam dos cinemas, iam comer alguma coisa, iam comer uma pizza, tomar um chopp, tomar um refrigerante, e justamente por isso se cria todo o entorno referente ao cinema, se cria todo o entorno referente a essa exploração
comercial que é o cinema. Quando a gente pensa em cinema, a gente está falando, sim, de produção, a gente está falando de uma coisa interessante, mas a gente está falando também de economia e da dinâmica de sociabilidade de uma cidade. E aí a gente chega no Meia. E o Meyer é aquele outro ponto, né? Eu que sou querida da Zona Oeste, o Meyer já era o que se aproximava para a gente, quando era criança, da da Zona Sul, praticamente, né? Pela distância. Então, no Meyer também vai ser um outro polo de cinemas na cidade do Rio de Janeiro, né? E a gente não pode deixar de falar do Imperator. O que foi a geração Imperator, William? Do Meia eu lembro bem, toda a minha infância foi nessa região, inclusive do Meia eu lembro bem, nós tínhamos o Cinema para Todos, o Bruno Meia, como nós víamos, nós tínhamos o Arte Meia, e fora outros, né? Na verdade, no Engenho de Dentro, onde hoje é a CM, por exemplo, ali na Praça Pumbaí, para quem conhece, o pessoal do Engenho de Dentro, era um cinema também, mas a geração Imperato era muito interessante, né? Porque ali na década de 70 as pessoas iam com as suas lambretas, paravam em frente e iam para o Imperato. O Imperato, durante muito tempo, foi um cinema, depois ele fecha, vira uma casa de show, fecha novamente. Hoje, na verdade, ele é um centro cultural que tem tanto cinema quanto uma casa de espetáculo, como uma casa de exibição de obras de arte, que virou um lugar, acabou sendo interessante. Mas isso dá para a gente ter uma ideia de um cinema que vira hoje uma série de possibilidades de entretenimento diferenciados no mesmo espaço. E a gente vai descendo né, vai seguindo pelo subúrbio, e aí a gente já está mais na área do subúrbio da Leopoldina, né? Agora a gente deu um pulinho para Bangu, mas pensando aí nessa lógica do subúrbio, né, a gente tem bastante cinemas no subúrbio, né? Engana-se quem pensa que os grandes cinemas, ou que a lógica de ir ao cinema, ela estava só para o centro ou pela Tijuca. Não, a gente vai ter grandes cinemas aí também, a gente vai ter a mesma lógica de botar a melhor roupa e ir ao cinema, botar o melhor figurino e ir passar uma tarde, ou de repente um sábado à noite, no cinema. Né? Aí a gente está vendo o Cinema Fluminense, que hoje atualmente é a emissora SBT, ali bem pertinho da Feira de São Cristóvão. E a gente continua, né? O subúrbio ele é um local foi muito privilegiado também para os cinemas. Quando a gente viu o mapinha logo no início aí dessa região, a gente viu a quantidade de cinemas que a gente tem. E é efetivamente uma coisa gigantesca. Os cinemas eram o local onde, olha ali o pipoqueiro que eu falei, era o local onde as pessoas acabavam se divertindo, onde você tinha alguma segurança de ir, onde você podia passar a tarde, e era um investimento barato, era uma diversão barata. Inicialmente, para vocês terem uma ideia, o cinema o ingresso para o cinema era comparado ao preço de uma Coca-Cola. Então tinha-se essa ideia, por isso que existia tanta gente que ia para o cinema. Hoje a gente sabe que o preço do cinema ficou muito elevado. É fato também que a gente tem outras formas aí de assistir as produções cinematográficas, seja quer dizer, DVD não existe mais quase, mas seja por streaming, seja por outras formas, mas a gente ainda tem a possibilidade, óbvio, né, de assistir. Mas os cinemas, embora ainda persistam, embora ainda fortes, né, porque sejam em shoppings, sejam em galerias, sejam nessas pequenas iniciativas que a gente tem, eles ainda se mantêm, e ainda se mantêm como um afeto muito grande. Todo mundo, toda vez que se fala de cinema, alguém tem uma boa lembrança de cinema. E Madureira, gente, Madureira tinha cinema, viu? Madureira não é só Jongo da Serrinha, Madureira não é só o Império e a Portela. Não, Madureira tem cinema pra caramba. E tem uma questão muito interessante, que é o que vocês estão vendo agora, que eram os programas de cinema, né? Se a gente está acostumado com programa de teatro, de ópera, de balé, o cinema também tinha esse programa. E aí a gente está no Madureira 1 e 2. Madureira 1 e 2, que ficava ali na Dagmar da Fonseca, né? Aquela pessoa que já se denuncia porque morei em Madureira durante muito tempo. Ele virou uma galeria. E aí, mais uma vez, a gente percebe essa lógica, gente. Os cinemas eram gigantescos também na Zona Norte, também no subúrbio.
né? Esse, por exemplo, virou uma galeria que fica ali próximo ao Shopping dos Peixinhos agora, né? Também é uma outra galeria de Madureira. E ele abriga várias lojas devido ao seu tamanho gigantesco, né? Gigantesco para a lógica que a gente pensa de cinema atualmente, é claro. Né? Antes disso, ele chegou a ser ocupado por uma igreja, mas também não vingou enquanto igreja e acabou virando fechado durante muito tempo e virou justamente essa galeria. Outros lugares de Madureira que a gente tinha cinema também era ali no Tem Tudo, né? Lembram do auge do Tem Tudo? Eu era criança e eu acho que eu cheguei naquele cinema, minha mãe frequentava muito aquele cinema porque morava lá. E por toda a região a gente tem cinemas interessantes. Estou lembrando aqui que a gente tem um conhecido cinema, que é o cinema de Vaz Lobo. O cinema de Vaz Lobo, a gente vai ver algumas imagens daqui a pouco, mas só comentando, porque tem um documentário sobre o Cine Vaz Lobo, mas o Cine Vaz Lobo é um prédio ainda que existe lá, o cinema foi fechado, mas é muito interessante que se mantém, as pessoas mantêm fazendo projeções cinematográficas na rua, né? Mas na parede do cinema. A Associação de Moradores luta para que justamente seja, esse é o Cine Vaz Lobo, para que seja feito ali um centro cultural, alguma coisa que faça sentido para a comunidade que vive no entorno, né? E essa é extremamente importante. No Rio de Janeiro tem inúmeros centros culturais, só que nessas regiões, na Zona Norte, no subúrbio, a gente acaba tendo pouquíssimos. E é extremamente importante que a gente tenha também centros culturais, ou se recupere e se mantenha viva a memória dessas localidades. E aí vocês têm uma ideia do Cine Vaz Lobo, o tamanho que ele tinha ali, né, naquele momento, né, na década de 40, para vocês terem uma ideia. Ele foi inaugurado em 1941, um estilo Art Deco, um estilo muito interessante, que, como a Roberta falou, né, marca bem uma característica do Rio de Janeiro, o Art Deco. O Rio de Janeiro é a capital mundial do Art Deco, então marca muito bem características do cinema. E outra característica que a gente percebe, uma das características dos cinemas, quando a gente acompanha a linha do trem, é que grande parte deles estão efetivamente muito próximos à linha do trem, né? Então, bairros como Madureira, que você ia no Beija-Flor, ou no Madureira 1 ou 2, você saía de uma região muito próxima, pegava o trem, e depois, para você voltar, era realmente fácil. E aí a gente chega na Zona Oeste. Eu gosto muito de falar da Zona Oeste, porque eu fui criada na Zona Oeste, em Sepetiba. E a Zona Oeste ela vai ter uma característica um pouquinho diferente quando a gente pensa em cinema. Primeiro, Zona Oeste, a gente viu no mapinha ali, que parece, né, que não tem pouco cinema. Não, a Zona Oeste é uma área relativamente grande da cidade, né, e que teve uma ocupação já tardia, né? Foi um dos últimos locais a serem ocupados de fato. Eu lembro que quando minha mãe, minha avó conta quando minha mãe era criança, Sepetiba, por exemplo, não tinha a ocupação que tem hoje em dia, né? Então era um local muito de veraneio, era um local para se passear, né? E não para fixar residência. Então, com essa ocupação tardia, também os sistemas de entretenimento vão chegar lá de forma, né, no momento posterior, né? Então, e pelas distâncias entre os bairros, um bairro e outro, nem todo bairro vai ter aquele seu cinema próprio. Então, as relações com a população, né, da população com esses cinemas, ela vai ser um pouquinho diferente. Então, o cinema de Santa Cruz, por exemplo, que fechou já tem muito tempo, já tem bastante tempo que a gente não tem nenhum cinema em Santa Cruz, e sim só em Campo Grande, ele vai estar carregado do quê? Vai estar carregado daquela viagemzinha que você vai fazer, que você vai sair desses outros bairros da Zona Oeste para ir até lá. Então, o cinema de bairro ele não vai ser só do próprio bairro, ele não vai ter aquela afetividade só com as pessoas do próprio bairro. Não, ele vai ter afetividade, vai estar conectado com os bairros do seu entorno. Então, embora a gente tenha cinema em Bangu, a galera de Bangu também iria no cinema de Campo Grande, né? O pessoal sai de Sepetiba, Santa Cruz, e vai para Campo Grande, justamente para assistir seus filmes. Então, a Zona Oeste vai ter essa relação que é um pouquinho diferente das outras áreas da cidade, né? Justamente devido ao deslocamento da forma que isso acontecia. Então, a gente chega até Realengo, por exemplo, né? A gente passa Bangu, Realengo, a gente passa por Campo Grande,
São todos esses temas que vão compor a memória afetiva de quem, assim como eu, foi criado na Zona Oeste. E aí a gente está chegando no momento final desse nosso passeio, e eu gostaria de, primeiro, convidar vocês a continuar com a gente, que a gente vai ter uns minutinhos, né, de bate-papo ainda, a gente tem uns recadinhos para vocês, e também convidar vocês a continuar simplesmente porque olha as imagens que a gente está vendo, gente, é impossível sair agora. Nós estamos vendo as imagens aí dos primeiros filmes dos irmãos Lumière. É muito interessante que essas imagens estejam salvas, né? Tenham conseguido sobreviver a tantas intempéries. E era justamente essa ideia, né? Essas vistas animadas. Vocês imaginem, então, no momento que não existia turismo como existe hoje, eu saber como era efetivamente a vida na França, como era a vida na Inglaterra ou nos Estados Unidos. Era justamente assim que a gente pegava, a gente vendo um bonde puxado a cavalos ali, era justamente assim que as vistas chegavam aqui. Na grande produção cinematográfica, no início do cinema brasileiro, ela foi toda perdida, praticamente até 20 a gente não tem nada. Mas foram os Irmãos Segredo, que foram os primeiros lá a trazer o cinematógrafo a produzir esses filmes. E a gente tem os nomes desses filmes, né? E os nomes desses filmes dão conta, por exemplo, da chegada da família de Rui Barbosa, de um enterro qualquer. Ou seja, ele falava sobre os eventos públicos que tinham na cidade, né? E você que não tinha presenciado esse evento, você podia ver esse evento agora aonde? Nas salas cinematográficas, normalmente ao som de piano atrás da tela, que dava algum tipo de emoção, porque o cinema falado, efetivamente, só chega o cinema falado. O cinema musicado chega antes, mas o falado é só na década de 30, inclusive com a Cinédia. Então, essas imagens são bem interessantes. E a gente vê um pouquinho dessa de novo, a gente está vendo a chegada do trem à estação e conhecendo um pouco. E é isso, a gente quer convidar vocês para daqui a pouquinho falar um pouquinho, conversar um pouquinho com a gente sobre esse documentário que a gente acabou de ver, fantástico. A gente queria agradecer toda a produção do rolê, a Isabel, ao Lobo, a Gabi, por essa produção fabulosa que temos aqui. E eu queria agradecer também a presença de todos vocês com a gente nessa manhã de domingo. A gente está morrendo de saudade, né, do contato, né, de estar junto. Mas enquanto a gente não pode, segue com a gente. A gente tem muito rolê ainda esse ano. Esse ano o rolê cresceu, né? A gente conseguiu trazer vários passeios. Então esse é só o primeiro de muitos, gente. E sem esquecer, pessoal, já já a gente vai estar batendo também um papinho sobre o mapa de memórias. Ficamos aqui, então, com essas imagens dos irmãos Lumière e a gente conhecendo um pouquinho mais dessas vistas animadas. E, pessoal, a gente espera por perguntas, hein? Já vai elaborando aí aquela dúvida que você ficou sobre determinada questão, aquela questãozinha que você ficou sobre o seu cinema de bairro, aquela perguntinha que você tem, você guarda para a gente, pode fazer para a gente que a gente vai estar respondendo, nós responderemos aqui já já com vocês. Eu acho ótimo essas imagens que a gente pode ver a roupa das pessoas. Para o historiador, isso aí é um prato cheio, né? Roupa, a forma como andam, a forma como estão, aonde estão. E o Lobo está perguntando o registro mais de cinematográfico mais antigo do Rio de Janeiro. E aproveitando, Lobo, até onde eu lembro, se bem que eu acho que... Oi? Já já eu te respondo, Lobo.
Então, a gente tem comentários aqui. A Bia está falando que amou. Obrigada, Bia. A Zeneide está falando obrigada do Amazonas, de Manaus, mas não do Rio de Janeiro. Sempre passei férias aí. A gente também adora Manaus, Zeneide. Eu adoro Manaus, inclusive. Tem alguns grandes amigos que moram em Manaus, engraçado. Esse Manaus sempre da minha vida. O Lobo estava perguntando sobre o registro. Então, Lobo, uma época que eu fiquei no CTAV vendo umas imagens, um dos mais antigos, eu acho que era de 20, se eu não me engano, da década de 20, mas eu não lembro exatamente o ano, eu vou ficar te devendo, que era de carnaval, inclusive. Mas todos os que foram produzidos, isso quando a gente pega aquele catálogo da Embrafilme, né? Com os filmes produzidos, etc. e tal, que tem o nome de todos, nenhum mais tem, a gente não tem de mais nenhum. Olha, tem aqui. Minha memória afetiva, Maíra Bastos está falando. Minha memória afetiva com o cinema é acordar aos sábados bem cedo para ir com a minha mãe, Sheila, no Ponto Cine, como diálogos com o cinema, Adailton Medeiros. Tá dando retorno. Eu deveria ter uns 10 anos quando começou Diálogos. Após o filme, conversávamos com o diretor do filme e ainda tinha um café da manhã com uma ONG de pessoas com necessidades especiais. Que legal, cara, que legal. Gente, vai contando, não conta só aqui não, hein? Conta lá no mapa de memórias do rolê também, gente. O Rogério está falando aqui, saudades de rolê carioca, num domingão cheio de sétima arte, tudo de bom. Ai, Rogério, com certeza. A gente mata um pouquinho da saudade, mas ainda fica aquele gostinho de quero mais. Temos aqui a Gabi e o Lobo, que trabalham com a gente. Mostraram suas caras. São eles os responsáveis aí pela produção do vídeo que a gente assistiu. Alguém aqui perguntou no Facebook sobre cinemas de pornográficos, coisa e tal. E, na verdade, o que acontece? Por esses filmes mais apimentados, digamos assim, da década, que começam a ser liberados na década de 80 pelo Conselho Superior de Censura, principalmente os estrangeiros, como Calígula, que não eram considerados filmes pornográficos, eram considerados filmes de arte, mas com grande apelo sexual, como Emanuele. Emanuele, eu não estou falando daquela série da Bandeirantes, não. Estou falando o filme lá, original, francês, da onde tem uma ideia de experimentação muito grande. Então, eles começam a criar uma coisa que seriam salas especiais. E essas salas especiais seriam só para passar esses filmes. Acaba não indo muito à frente, mas o que acontece posteriormente é que com a derrocada do cinema, com a pouca ida, né, de um grande público a essas salas de exibição, eu lembro, por exemplo, que indo ao Palácio, por exemplo, que era uma sala só inicialmente, depois foi dividida em duas, mas ainda eram duas salas muito grandes. Nunca, ou raramente, os cinemas estavam cheios. Eu acho que só havia aquele cinema cheio numa mostra do Animamundi, que o Animamundi também levava muita gente, coisa e tal, mas eu acho que só me lembro de ter visto cheio, efetivamente, nesse momento. Mas o que acontece é que essas salas elas começam a pegar filmes pornográficos e passar a ser exibidos, e passam a ser pontos de encontro, efetivamente, tanto de homens e mulheres, quanto de homossexuais, que acho que um dos cinemas, o Rex, né, era conhecido, inclusive, na cidade, como um dos pontos de encontro homossexual na cidade, que as pessoas iam se encontrar, iam namorar, enfim, e daí por diante. E a gente ainda existe alguns, né? O Íris é um que se mantém. O Orly, não sei se ainda está aberto, eu acho que fechou, enfim. Mas mesmo esses, muitos desses fecharam, e agora com a pandemia, né? Foi uma derrocada foi difícil. O Íris ainda continua aberto, ainda se mantém aberto. E mantém com a mesma família ainda do fundador.
E o Cine Iris, inclusive, assim como o Cine Ideal, para quem é da minha geração, né, já teve a oportunidade de levar algum tombo naquela escada do Cine Ideal, é, ele funcionou como uma boate durante muito tempo, uma boate gay, que era bem, bem legal, né? Depois a boate deixou de fazer sucesso, até porque abriram outras casas da mesma lógica ali na Tiradentes. Mas o Iris, ele também tinha uma festa que acontecia ali, uma festa mais undergroundzinha para a galera do rock, né? Meio gótica e tal, que foi a oportunidade que o Willi e eu tivemos de conhecer lá dentro, porque é fantástico, assim, é fantástico. Ver a arquitetura lá de perto é muito legal. Aquelas escadas todas também parece um labirinto, porque você, ainda mais na festa que fica, como tem escadaria de ambos os lados, a gente sobe de um lado, né, e desce pelo outro, justamente para dar uma organizada no fluxo de pessoas. E aí você consegue ter noção do espaço como um todo, é belíssimo. O Odeon também, falaram aqui nos comentários, o Cine Odeon, ele tinha uma virada, né, uma maratona no Odeon antigamente. Eu cheguei algumas vezes, era muito interessante. Você comprava o ingresso, tinham 3 filmes, você começava tipo 10 da noite e ia até de manhã e te servia café da manhã. Era muito, muito, muito interessante. Porque aí no intervalo dos filmes tinha festa, era super cult bacaninha e tal. Porque geralmente eram filmes. Não eram filmes tão popzinhos assim, né? Mas era muito interessante quando tinha essa madrugada no Odeon. É mais interessante falar de cinema e a gente recuperar esses cinemas antigos é que a gente efetivamente o cinema continua muito forte, né? Por mais que a gente tenha novas possibilidades de filme, por mais que a gente tenha nova, possa ver em casa, possa baixar o filme daí por diante, ou ter Netflix da vida, mas a gente continua indo aos cinemas. Os cinemas continuam sendo um local de entretenimento muito interessante, né? É que, na verdade, ficou muito caro ir ao cinema. Como eu falei para vocês, se antigamente era comparado ao preço de um refrigerante, você ir ao cinema, hoje é muito mais que um refrigerante, né? Então, ficou caro e aí vira uma dificuldade a mais de você ir ao cinema. Uma das coisas que passou, a gente acabou não falando, era uma tentativa que teve agora na pandemia, foi a volta dos drive-ins, né? Drive-in é aquele terreno que você tinha que você entrava de carro e você assistia o filme. Então você tinha um fone, você assistia o filme. Mas efetivamente ficou muito caro hoje. Você tentou fazer justamente por conta da pandemia, que as pessoas iriam nos seus carros, coisa e tal, mas ficou muito caro e acabou não indo à frente. A Zineide falou aqui que ficou elitizado por conta do preço. E aí mesmo para a galera que tem condições de pagar também não ficou tão interessante assim, porque o valor ficou bem alto. Eu não sei quem me falou, mas era, sei lá, R$ 180 por aí. Se o cinema como ele tá, ele já tá com preço bastante elevado, né? E olha que atualmente, pelo menos, a gente tem 3D. Eu não sei a opinião de vocês, mas eu não consigo assistir filme 3D muito bem, não. Mas já li que nem todo mundo consegue, inclusive. Mas ele já é mais elevado justamente porque a gente tem o IMAX, tem essas questões tecnológicas envolvidas aí. Mas o drive-in realmente ele ficou com um valor muito absurdo e também tinha questão de espaço, né? Onde na cidade efetivamente você tem espaço para fazer essa projeção. E aí onde se tem esse espaço, o aluguel do espaço é caríssimo. E aí mais o aluguel do equipamento também é caríssimo. Então tudo ficou caríssimo. Alguém aqui falou da sala, de uma sala de cinema que se tinha no edifício central. É verdade. Eu também não lembro o nome da sala de cinema que a gente tinha lá, mas a gente tinha sim. E é fato, não tem como a gente falar aqui de todas as salas cinematográficas, né? Muita coisa. É muito cinema que a gente tinha. Só quando vocês olham o mapa, por exemplo, vocês veem ali uma quantidade gigantesca de cinemas, né? Vocês podem depois dar uma olhada nesse vídeo depois, dar o pause, coisa e tal, mas é muito grande. Então a gente pega as mais referenciadas, né? O edifício central é uma construção posterior, né? A Avenida Central, por exemplo, ela acaba a sua construção em 1912, se eu não me engano. Então, depois muda o gabarito da cidade, e tanto é que não podia prédio grande, né? Depois muda o gabarito da cidade, não tinha elevador naquela época, depois que se cria o elevador, nós construímos esses outros grandes edifícios.
E aí vários deles, tipo o Edifício Central, vai ter cinema sim. E aí você falou do Gordo e o Magro, eu lembrei de Chaplin. O Vitória, que a gente falou, ele foi inaugurado com o filme de Chaplin. O Pedro falou aqui sobre o 3D, que também, para ele, também não acho que vale a pena. O 3D divide muitas opiniões. Eu acho que talvez por isso que as TVs com 3D não fizeram tanto sucesso assim, porque é uma coisa que, embora as pessoas consumam, ainda é considerado dispensável. Eu, particularmente, fico com raiva de 3D porque eu tenho que botar um óculos em cima do óculos. Então, assim, é bem complicado para mim, efetivamente. É um sofrimento que todo mundo que usa óculos realmente passa por ele, porque de lente de contato dá um pouquinho de dor de cabeça, né? Ou talvez tenha uma questão que a gente já não é tão mais jovem assim. O jovem, não sei como é que o jovem lida com 3D, mas... E, gente, quem é que lembra o primeiro filme que viu no cinema? Alguém lembra do primeiro filme que assistiu no cinema? Ah, gente, eu falei aqui de produção, esqueci de falar uma coisa que não pode faltar, senão depois vão brigar comigo. Os Trapalhões, né? Por incrível que pareça, eu falei Porno Chanchada, falei uma porção de produção, mas os Trapalhões, eles foram efetivamente responsáveis por grandes bilheterias do cinema nacional. Duvidável o gosto, mas foi responsável por grandes bilheterias. A gente viu uma imagem ali, que é os Cangaceiros Trapalhões, eu acho, que tinha o filme, né, dos Trapalhões. De fato, Didi, Dedé, Mussum e Zacarias, eles levavam muita gente para o cinema. Eu lembro de ir ao cinema ver filme dos Trapalhões, por exemplo. A Gabi falou aqui que foi Bambi, que ela assistiu no cinema carioca. O meu foi Corcunda de Notre Dame, que eu assisti no... Eu sempre esqueço do cinema de Campo Grande, que fica ali na Rua do Senac. Foi Corcunda de Notre Dame naquele bom tempo que a gente podia assistir ainda cinema, ficar o dia inteiro. Eu lembro que minha avó, coitada, ela quase não conseguiu me levar para casa naquele dia, porque eu não queria sair de lá. Mas os Trapalhões, se a gente está falando aí para vocês irem para o mapa de memórias, né? Lembrança dos Trapalhões do filme, assistir no cinema eu não tenho. Mas eu tenho uma história que meu avô contava, que ele era amigo de bar do Mussum, e Mussum me pegou no colo numa dessas idas ao bar com o meu avô. Aqui em São Paulo, onde moro atualmente, tem muitos cinemas e salas ótimas. Amo o Cine Belas Artes na Consolação e o Espaço Itaú de Cinema na Freicaneca, disse a Zeneide. Que legal, cara. Aí, nessa região de São Paulo, ela é realmente privilegiada para artes e entretenimento. Tem Cine Joia, tem vários outros aí também, né? Eu ia falar, eu também, é verdade. Toda vez que eu vou a São Paulo, fico naquela região, sempre tem aquele cinema da Consolação. Ainda está aberto, né? E são cinemas grandes, né, Zeneide? Se eu não me engano, até onde eu me lembro, são cinemas grandes. Sim, a Vera Cruz era em São Paulo. Na verdade, a Vera Cruz ela foi a grande retomada de São Paulo para o cinema. Porque, na verdade, na década de 20, a gente tem uma coisa chamada ciclos regionais. Porque a produção era somente em Rio de Janeiro. Aí, nesses ciclos regionais, a gente pega alguma, que aí tem o ciclo do Sul, tem o ciclo de Manaus, tem o ciclo... O mais importante acaba sendo de Cataguases, porque tira ali Humberto Mauro, né? Humberto Mauro vai ser uma das principais expoentes da cinematografia nacional. Ele vai ser presidente do Instituto Nacional de Cinema Educativo durante anos, e depois ele vai ser recuperado, inclusive, pelo movimento Cinema Novista. Mas, justamente, né? Então, tem esses ciclos regionais. Em 40, é criada Atlântida, Rio de Janeiro fica muito em voga, e na década de 50, Veracruz é a volta de São Paulo à produção cinematográfica, porque as produções são belíssimamente construídas. Gente, uma coisa, a gente teve votação no Rolê, tá? Para saber qual seria nosso próximo circuito, e o que ganhou foi Praças do Rio, tá? Então eu quero todo mundo no dia 25 de abril aqui com a gente novamente, pelo Zoom, pelo Facebook e eu acho que pelo YouTube, mas pelo Zoom e pelo Facebook com certeza. O YouTube acho que vocês estão publicando depois, não é isso, gente? Confirma para mim, por favor. Isso.
Exatamente. O nosso passeio ele entra no YouTube um pouquinho depois, que a gente faz o download, upload, vários sistemas. E então, gente, acho que a galera vai ficar animada para esse passeio de praças, hein, Roberta? Com certeza, gente. Praça tem tudo a ver com a nossa memória afetiva com as localidades e dá para contar muita história só a partir das praças e largos. Inclusive, a gente vai aprender a diferença entre um e outro. E eu acho que a galera tá muito afim de ir pra rua, né? Porque ninguém quis circuito teatro, que é uma parada mais, né? Que é o quê? Que é Uhum. praça, ar livre, assim que é bom. A gente também tá querendo muito isso. Gente, amo o projeto de vocês. Boa sorte, sucesso sempre. Que Obrigada, bom! Zeneide. A gente faz com muito carinho, muito amor. Dá para perceber, graças a Deus. Tem vocês aí, viu? Aqui em São Paulo, eu não tenho um grupo assim tão forte, assim como o de vocês. Tem alguns. Tem aqui um que é quinta-feira, que conta a história do centro de São Paulo. É muito, muito legal. Muito legal. Acho que eu vou mandar o link para ti aí. Tranquilo, depois você manda pra gente. Coloquei nosso e-mail aí, rolecarioca1@gmail.com. Pessoal, não deixem de ir lá no mapa de memórias, rolecarioca.com.br/mapa/. Deixem seus relatos, suas lembranças, pode colocar foto, desenho, vídeo, texto. É uma infinidade de formas de se expressar e vamos conversar, vamos falar sobre a cidade, vamos nos conhecer. E é isso, gente. Um grande prazer estar aqui com vocês. Professores, vamos fazer o encerramento. Muito obrigada pela presença de todos. A gente gostaria de agradecer a presença de todos vocês. Esperamos vocês no nosso próximo rolê, dia 25, Praças do Rio, tá? Vem com a gente, porque esse ano tem muito mais rolê ainda. Foi um prazer. Um beijo a todos. Gente, grande prazer estar com vocês mais uma vez. Aguardamos vocês, então, no próximo rolê. E fiquem de olho sempre nas redes do Rolê Carioca, na página do Rolê Carioca, que sempre tem novidades. E a gente aguarda também os relatos de vocês para o mapa de memórias, tá ok? Um grande abraço, um grande beijo a todos.